Fala vitorioso, vitoriosa, seja bem-vindo ao Padre Tube, nosso canal de vida vitoriosa. E hoje o Padre Manuel vai trazer um esclarecimento muito bacana. Primeiro, existem algumas dúvidas acerca de padre ser casado, padre casar. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas até me questionam nas redes sociais: padre, como assim você é casado? Já liberou o casamento dos padres na igreja? Entenda. O casamento dos padres na igreja nunca foi proibido. Como assim, Padre Manuel? Isso mesmo. Existem algumas igrejas católicas no mundo todo. Não existe só a igreja romana. Agora no Brasil, nós temos uma educação muito romana, católica, apostólica romana. O Brasil, para quem não sabe, na época da colonização, quando os portugueses colonizaram o Brasil, foi colonizado pelos jesuítas. A missão jesuíta veio junto com as caravanas na colonização e os jesuítas são uma ordem da Igreja Católica Apostólica Romana. É uma igreja ocidental. Nós, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, nós somos uma igreja oriental, ou seja, uma igreja lá do Oriente. E nós temos uma missão aqui no Brasil. Os portugueses trouxeram os jesuítas e há alguns anos atrás, cerca de 30, 35 anos atrás, nós viemos com uma missão, começamos com uma missão com Dom Mussa Matam Salama. Ele foi o primeiro a trazer a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia para o Brasil. E desde então, nós começamos um sistema de evangelização aqui no Brasil. E as pessoas estranham demais, as pessoas estranham muito essa questão. Como assim um padre é casado? Mas entenda, é uma tradição apostólica. Inclusive, os apóstolos, muitos deles eram casados. O próprio Pedro era casado. Um dos primeiros milagres de Jesus Cristo foi a cura da sogra de Simão. Ou seja, Pedro, o primeiro apóstolo, o príncipe dos apóstolos, o príncipe da igreja, o primeiro patriarca, foi casado. Nós seguimos uma lei bíblica, entenda o que o Padre Manuel vai falar. Existem duas leis na Bíblia sobre isso. Existe a lei do celibato, que Paulo fala que quem não casou, não case. E Paulo fala também, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, Paulo diz assim, ó: é certo que se alguém aspira a um cargo de direção, está aspirando a uma coisa nobre. É preciso, porém, que o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, ajuizado, equilibrado, educado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado à bebida, nem briguento, mas indulgente, pacífico. Então, ele diz que deve ser esposo de uma única mulher. Ou seja, o celibato na igreja romana é algo imposto. E aí tem que analisar a questão histórica da igreja romana, como que eles impõem, o porquê que eles impõem. Na igreja ortodoxa, como funciona? Vou explicar para vocês como funciona na nossa igreja síria ortodoxa de Antioquia. Na igreja ortodoxa, antes do padre ser ordenado padre, isso aqui é uma explicação muito séria, não pode padre casar. Padre casar não existe. Existe padre casado. Ou seja, antes de ser ordenado sacerdote, nós temos a opção: ou nós seguimos o caminho do celibato, e aí o padre vai se casar com a igreja, ele vai ser monge, vai cuidar da questão administrativa da igreja, vai cuidar de viagens, tudo em relação à igreja. Ou ele tem a opção do matrimônio. A opção do matrimônio, ele vai tomar conta de comunidades, ele vai administrar as comunidades. Como assim, padre? Antes de ser ordenado padre, ele vai se casar, enquanto ele ainda é diácono, ele vai se casar. E quando ele se casar, aí sim, depois que terminar toda a formação, obviamente, ele pode ser ordenado padre. Daí não pode padre casar. Ai, padre, você é casado e a sua esposa, Deus o livre guarde, faleceu. Eu não posso casar de novo. Não existe essa opção do padre casar novamente depois que a esposa dele falecer, não. Aí ele fica casado somente com a igreja. E os padres que são casados, eles administram as comunidades, eles direcionam famílias. Padre, por quê? Entende o que o Padre Manuel vai falar? Eu respeito muito os padres da igreja romana, tenho o maior carinho pelos padres da igreja romana, sou fã de um padre da igreja romana, que é o padre Fábio de Mello, sou muito fã dele mesmo. Agora, compreenda.
talvez alguns ensinamentos em relação à paternidade é muito difícil você aprender só nos livros ou então ouvindo de pessoas, porque quando você sente algumas coisas é totalmente diferente. Inclusive, a gente pode gravar mais vídeos sobre esses assuntos. Manda aí, escreve pra mim, escreve aqui nos comentários, ou então me manda um direct no Facebook, no Instagram, sobre os assuntos que você quer que eu fale. Se você quer que eu fale sobre paternidade, qual é a visão de um pai sobre a paternidade, se você quer que eu grave vídeo sobre relacionamentos, como é o meu relacionamento com a minha esposa, como a gente se conheceu, como é que funciona o relacionamento de um padre casado. Se você quiser saber mais sobre o assunto, coloca aí nos comentários. Se você quer saber sobre outro assunto, como funciona a parte da espiritualidade na Igreja Ortodoxa, tem muita coisa que a gente pode falar sobre as diferenças da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. Ambos são igrejas cristãs. Nós somos igrejas irmãs. E entenda isso. A Igreja Ortodoxa surgiu em Jerusalém com o apóstolo Tiago no 1º século. A Igreja Romana surgiu a partir do Império Romano, quando Pedro foi para Roma, e a partir daí todo o crescimento da Igreja Romana. Mas isso aí são assuntos para outros vídeos. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. E lembra, não pode padre casar, pode padre casado. E a Bíblia fala sobre isso, a palavra de Deus fala sobre isso. Carta de São Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Depois você dá uma olhadinha lá. Que Deus te abençoe. Lembra de compartilhar muito. Tem muita gente que tem dúvidas sobre padre casado. Então compartilha muito esse vídeo, compartilha muito. Que Deus te abençoe. Lembre-se, não é uma vitória, é uma vida vitoriosa. Um beijo nesse padre que tanto te ama. Padre Manuel Dias. Beijo!